somando, isso aqui são 3 civilizações. 3 civilizações. Ou seja, cada nação. Então o que vocês entendem sobre essa preparação? Para existir um povo para a chegada de Cristo? Um cenário preparado, né? A mesma língua, para que a gente hoje... Veja a mão de Deus organizando, Isso. encaixando as coisas para que para o Evangelho ter esse poder. Porque senão o problema é dizer assim, ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Porque hoje em dia a gente quer ir para tal lugar, tem que ter um passaporte, tem que ter um visto. E pelo que a história... aprendi que assim, eu tinha livre acesso. Pois é, está falando corretamente, porque a língua difundiu, tanto que o Novo Testamento ele é escrito no grego, traduzido do hebraico para o grego. Então a língua, ela foi importante, entendeu? O zelo, o poder político, tudo isso aí que falou. Então houve uma preparação. Jesus não chegou no algo por acidente que aconteceu. Obra do acaso. Obra do acaso. Deus preparou tudo para ele chegar na plenitude dos tempos. E hoje deu internet ainda por cima. Mas é muito... assim, quando a gente estuda esse período, a gente vê o poder de Deus, né? Como ele falou, a organização de Deus. Pegando, primeiro, é interessante porque é o seguinte, ele dá uma sentença para o povo de Israel, 70 anos. Vocês vão entrar no exílio e vão ser escravos. Nesses 70 anos, quando se cumpre, Deus já está preparando os persas. A guerra, já está preparando para ele se levantar. Está levantando aquele que vai ajudar o povo de Israel a ser liberto. Quando ele falou, é porque eu disse assim, muitas vezes na nossa vida Deus está preparando para vocês, a gente pensa, por que fulano de tal está ascendendo? Por que está dando certo para fulano de tal e para mim não? Muitas vezes esse povo que está ascendendo perto de você, que Deus vai usar como ele usou para Israel. Entendeu? A gente pensa que não, mas Deus vai trabalhando, a gente que não vai entendendo. Quando Babilônia, ela era a cabeça, ela nunca imaginou que os persas, ela nunca imaginou que os persas, no meio dos persas, e por onde? Por uma estratégia de água, fechar o rio. O rio foi fechado para poder, porque não tinha como derrubar a muralha. Ela era muito poderosa. E aí Deus dá a estratégia para Síria e levanta ele como meu ungido e escolhido. Imagina, então assim, é muito interessante que Deus já tinha revelado por Jeremias, por Isaías, e aí os sacerdotes há 200 anos, olha, é o Ciro que está escrito lá que a gente lê. E aí corre a história dos hebreus, quando que ele corre para Ciro e diz assim, tanto para Ciro quanto para Alexandre. A história dos hebreus fala que eles correm, os sacerdotes se ajoelham e falam, tu és instrumento de Deus para a nossa vida. E aí mostra as escrituras e eles se sentem, né? Diz a história que o Alexandre o Grande, ele poupou o povo judeu porque ele teve um sonho que o sacerdote chegava com ele e pedia para poupar. Quando ele vem para dominar, né? Quando ele vem para a primeira investida, quando ele vem do Egito, vem para contra Judá, né? Daí o sacerdote se veste de estala sacerdotal e vão ao encontro dele, né? E no ir ao encontro ele reconhece do sonho. Reconhece o sonho. Isso aí. Nesse teve encontro, um sonho, né? antes, aí teve esse encontro aí também. E mostrou profeticamente que falava sobre lá Daniel. E ele deu a ordem para poupar o povo. Então nada que ocorreu foi por acaso. A soberania de Deus veio para interferir, para que o povo dele não fosse destruído. Porque uma vez os judeus destruídos, o Messias não ia nascer. Uma vez ele sendo finalizado aqui, não ia ter salvação para a gente. Por isso que Deus mexeu com o mundo, historicamente, politicamente, socialmente, economicamente, nos idiomas, para poder o Messias vir na plenitude dos tempos. E é tão interessante que a gente está falando do sentido do Espírito Santo tremendo, porque assim, não é uma história qualquer. É uma história da soberania do Senhor. Como ele falou, a gente pensa que é só uma aula, mas teologia é conhecimento de Deus. Hoje a gente aprendeu que a soberania de Deus, mesmo não tendo a voz dele na terra, que era os profetas, mas aquilo que ele falou, o tempo fez ele cumprir tudinho. Ele preparou, ele trabalhou no silêncio.
Muitas vezes o período interbíblico é conhecido os 400 anos de silêncio. Deus pode estar em silêncio, mas a gente aprendeu que Ele está trabalhando para cumprir aquilo que Ele promete. E Ele usou, e é interessante que Ele usou o subjugar das nações para a libertação de Israel. Cada nação que vinha, Israel ganhava graça por meio da sua sagrada escritura que tinha sido já como Isaías e Jeremias e Daniel. Então, os 400 anos apresenta para a gente a soberania de Deus para o cenário da entrada de Jesus Cristo. E é muito lindo isso, né? Quando eles falam lá, Deus relata, né? Porque ele era dividido em dois povos, né? O povo do norte e o povo do sul, né? Então ele relata que os filhos de Judá e o filho de Israel, nesse período de 70 anos, já congregavam junto nessa época. Não, as 10 tribos foi finalizada. Elas foram destruídas. Só quem permaneceu mesmo foi Judá. Só Judá. Que são os judeus. Ou seja, Deus preservou só os judeus mesmo. Porque as 10 tribos ele relata esse povo de Israel como mais um povo... saber de Deus, os judeus ainda zelavam para Deus ainda. Mas eles foram subjugados primeiro pelo governo sírio. Os assírios, eles levaram eles para o cativeiro. Lembra que a gente viu, né, no Antigo Testamento, né? Nas aulas anteriores, a divisão das tribos e como eles foram subjugados, né? A gente falou dos profetas ali, quando cada um profetizava em cada cativeiro. E depois vem os babilônicos para subjugar Judá. Que é o povo de Judá, né? Do sul. Tanto que até hoje Israel ainda não recuperou toda a sua área que tinha, né? Está ainda tentando, mas não tem toda a área das tribos. Porque Israel ele só vai ter o domínio mundial quando isso é escatologia, né? Não sei se os vão dar, já deram. Escatologicamente, Israel só vai ter o domínio quando vir Cristo mesmo, que vai se revelar. Isso é um período. Tem que ter a volta de Cristo, o anticristo tem que aparecer com domínio, entendeu? Depois quando o povo estiver passando por aflição, que o anticristo vai querer finalizar o povo judeu, aí que vai ter a aparição de Cristo para livrar o povo judeu. Então essa domínio mundial só é quando pós-tribulação, período pós-tribulação, dos 7 anos. Lembra? Deus está no controle. Ele estava no controle dos 400 anos, está no controle hoje também, né? E a história vem contar esse período e a gente encerra. Alguma dúvida? Olha, vocês vão mais cedo para casa. Eu resumo bem. E a gente aprendeu. Vocês viram que não? Eu trouxe além do livro, né? Muito mais além do livro. Que o livro, eu falei, a melhor parte, não quer dizer que seja, mas é muito bom saber os 400 anos, entender a luta, como é que os macabeus entraram, a revolta, porque, né, Alexandre morre, o primeiro, né, dos seus generais consegue favorecer Israel, mas o segundo vem por quê? Porque Deus queria que o povo também tivesse poder, que são os macabeus, né? Amém? Vamos orar? Amém. Alguma outra dúvida dos 400 anos, da nova aliança, da introdução do livro?